Volvo Titan L935. Os veículos da Volvo chegaram ao Brasil em 1934. Além de automóveis, vieram ônibus, tratores e caminhões, que lidavam bem com as primitivas estradas brasileiras. Mas os famosos L385 Viking e L395 Titan só chegaram nos anos 50. Também conhecido pelo nada modesto apelido de Super Volvo, o Titan tinha motor 6 cilindros 9/6, diesel de 150 CV, bastante força para a época. Chevrolet C6500 é o nome científico do popular Chevrolet Brasil. Levou este apelido por ter sido o primeiro caminhão da Chevrolet fabricado no Brasil, em São Caetano do Sul, SP. A produção começou em 1958 com cabine baseada na picape americana Advanced Design, mas com frente da Task Force. O motor era um Jogmaster 6 cilindros 4/3, a gasolina de 142 CV a 4032 mkgf a 2400 RPM, com câmbio de 3 marchas. A versão 3100, considerada picape, deu origem a outros modelos. O Alvorada tinha cabine dupla, enquanto a Amazona era a versão fechada de passageiros e o Corisco era seu furgão. A produção deles durou até 1964, quando foram substituídos pela linha C10. FNMD, 11.000 FNM, ou FNM, é a sigla para a Fábrica Nacional de Motores, estatal que foi a primeira fabricante de caminhões do Brasil. A fábrica de Xerém, distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, chegou a ficar um ano parada por causa da má situação financeira da Isotta Fraschini, que lhe fornecia as peças para o D7300. Sem poder contar com a Isotta, encontraram outra fabricante de caminhões italianos, a Alfa Romeo. Não havia core esportivo nos cara chata da FNM, derivados dos Alfa Romeo. O primeiro foi o D9500, mas quem se destacou na história foi o D11000, lançado em 1958. Caminhão pesado da empresa, tinha motor 6 cilindros todo de alumínio de 150 CV. Logo veio o apelido barriga d'água, culpa do vazamento de água no bloco em cerca de 30% dos veículos vendidos no primeiro ano. A FNM trocou gratuitamente todos os motores afetados naquele que pode ter sido o primeiro recall do Brasil. Mercedes L 1113, sucessor do igualmente popular 1111, o Mercedes L 1113 surgiu em 1969 com a mesma cabine, mas com motor mais moderno e potente. Era um 6 cilindros 5/7 de 147 CV e 41 mkgf de torque. Contudo, a principal bossa era sua cabine suspensa por molas e 2 amortecedores de dupla ação, conforto que nenhum outro modelo tinha até então. Confiável e de manutenção barata, o 1113 se tornou tão popular que foi apelidado de Fusca das estradas. Foram cerca de 200.000 unidades vendidas até 1987, sem contar as variações 1313, 1513 e 2013 com maior capacidade e tração e de carga. Estima-se que mais de 170.000 deles ainda estejam circulando pelo Brasil. Ford F-Series. Em 1971, a quinta geração da Ford Série F estava saindo de linha nos Estados Unidos. Foi um ensejo para importar o ferramental e fabricá-la no Brasil. Era considerada a terceira geração por aqui, onde marcaria o retorno da Ford às estradas. Ali nasceria uma família com diversas variações de chassi e capacidade de carga. O F8500, maior cavalo mecânico da família, chegaria em 1977 para acabar com o hiato da Ford no segmento, que durou quase 10 anos. Seu motor era um Detroit, sim, um GM V6 5.2 de 202 CV a 2.600 RPM, 61 mkgf a 1.800 RPM, números excelentes que só eram conseguidos pelo fato deste motor ser 2 tempos. Os grandes caminhões da série F ganhariam mais uma geração e algumas reestilizações até seu fim, em 2005. Hoje, são representados pelos F350 e F4000. Mercedes L608D. Sempre é mais legal chamar o Mercedes L608D de Mercedinho. Lançado no Brasil em 1972, a estreia na Europa foi em 1967, foi a aposta da marca para o segmento de caminhões urbanos.
Deu tão certo que ao final do primeiro ano já detinha 35% do segmento. Com motor 3.8 de 4 cilindros com injeção direta, 85 CV e caixa de 5 velocidades EF, tinha capacidade para 3.500 kg. Muito utilizado para entregas, o L608 seria reestilizado em 1984 e substituído pelo L709 em 1988. Este depois ganharia motor turbo de 106 CV e seria rebatizado de L710. Aos poucos esta família foi substituída pelo Acelo, desenvolvido no Brasil e muito mais moderno, até ter a produção encerrada em 2014. Scania L111 lançado no Brasil em 1976. O Scania L111 sucedeu os L75, de 1959, e L76, 1963. Todos eles receberam o apelido Jacaré, mas foi o L111, lançado em 1976, o mais bem sucedido deles e também o que teve produção em maior escala, sem deixar de lado a cor laranja característica estreada pelo L76. Boa parte dos L111 recebeu o motor DS11, 6 cilindros de 11 litros com turbo que entregava 296 CV a 2.200 RPM, 111 mkgf de torque a 1.400 RPM, com transmissão de 10 marchas e 2 gamas. A produção durou até 1981, mas a robustez e a simplicidade mecânica deste caminhão de origem sueca permitem que eles sejam vistos aos montes, cruzando estradas brasileiras, sempre tracionando cargas pesadas. Volvo N10. Apesar do relativo sucesso dos Titan e Viking, só em 1979 a Volvo deu início à produção de caminhões no Brasil. Foi com o N10, com motor 10 litros de 263 cavalos de potência e capacidade de tração de até 52,000 kg. O detalhe mais característico está nos 4 faróis. Para entrar nos canaviais, em 1984 a Volvo instalou no N10 um motor que queimava álcool e diesel. 2 linhas de combustível alimentavam um motor turbo TM101G de 9,6 litros com injeção piloto, que produzia 275 CV. Apenas 10 unidades foram produzidas. Mercedes L1620 lançado em 1996. O Mercedes L1620 é considerado sucessor direto do L1113, tanto pela capacidade de carga quanto pelo sucesso que teve no mercado. Foi campeão de vendas no Brasil por 6 anos. O motor é um 6 cilindros turbo-cooler de 211 cavalos de potência e torque de 71 mkgf entre 1.200 e 1.900 RPM. O modelo foi descontinuado em 2012, sendo substituído pelo a-tron 2324, que por sua vez foi descontinuado no final de 2016. A cabine bicuda continua viva apenas no a-tron 1635, um cavalo mecânico com motor de 12 cilindros que gera 345 CV e 147,9 mkgf. Volkswagen Constellation, o último caminhão de Pedro e Bino na série carga pesada. O Volkswagen Constellation foi lançado em 2005. É a família de caminhões pesados mais nova da Volkswagen MAN, desenvolvida por engenheiros alemães e brasileiros. Ele chegou a ser testado na África e na Europa, mas sua produção se dá unicamente na fábrica de Resende, Rio de Janeiro, de onde também é exportado. Ba 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 ba